Quem se vê pequeno, fica pequeno. Quem sabe que é filho de um Deus que tornou cada um de nós grande se a gente quiser, se torna grande. Para isso eu tenho que olhar que as tentações apontam aquilo que eu preciso melhorar, e não uma acusação de mim mesmo. Não é para me inferiorizar, mas é para apontar. É por isso que um espírito que nós chamamos de obsessor é um instrumento de Deus. Quem é um obsessor? O obsessor é alguém que a gente maltratou muito. O obsessor é alguém que a gente traiu, que a gente humilhou, que a gente tripudiou, que a gente enganou, que a gente destruiu as esperanças. E, infelizmente, ficou tão presa essa pessoa ao sentimento de dor do evento, que hoje ela se atrai a nós por um desejo de vingança, porque ela não tem esperado que Deus haja. Ela acredita numa vingança pessoal. Mas não é tão simples imaginar, por que ele não me abandona? Eu já estou aqui no centro. Estou numa palestra no domingo, já estou tão bom, luz plena. Uma vez eu estava com uma família que estava passando por um problema. Olha a narrativa. Olha a narrativa. Aí eu comecei a conversar com o indivíduo, chegou no centro, mago, raquítico, ele tinha uma doença que ninguém descobria. Ele veio aqui para os Estados Unidos, ele gastou mais de $50 mil em exames. E você imaginar de diagnósticos, tipo febre das montanhas rochosas, que eu nem sabia que existia. Nada era. E quando você sabe que quando o nego faz tudo e nada acontece, só tem um canto. Ele chegou lá no centro, assim, todo sem querer ir, porque era de outra religião, mas assim, depois tem que apelar, né? Tem que apelar, vamos lá, ver o que rola. Primeiro eles esperam que tenha umas galinhas, bode, aquela coisa clássica. Aí a gente vai conversar com ele começa a narrar que ele já estava muito magro, e aí a gente foi. Eu lembro que a gente teve que ir à casa dele, de uma pessoa, para fazer o tratamento. E quando a gente chegou lá, era um caso tão sério que a gente ia fazer uma mediúnica na casa dele. E finalmente, eu na época, eu era doutrinador. Vê como Jesus é. O que é falta de trabalhador no Casa Espírita, né? Doutrinador. Eu cheguei lá, e a narrativa do Espírito. Aí você fica se pensando assim, quantos séculos eu perseguiria uma pessoa que fizesse isso comigo? Ele disse, este homem que vocês socorrem, ele entrou na minha fazenda com seus soldados, estrupou as minhas 4 filhas e minha esposa até elas morrerem na minha frente, e só depois me matou. Pensa por um segundo nisso. Pensa por um segundo nisso. E pensa, quantos séculos você passaria tentando se vingar dos bebês? Eu fiquei, e o que eu faço para ele desistir? Porque até eu estou com vontade de matar o cara. Olha, eu sou honesto. Você podia fingir aqui que eu sou uma pessoa perfeita, mas não. Eu estou sendo honesto. A primeira pensamento que eu falei, vamos matar junto, eu tenho junto. Eu pensei, e quanto tempo faz isso? Ele disse, eu nem consigo pensar em quanto tempo essa dor. Aí eu pensei, então, os 5 amores por um ódio. Eu disse, como assim? Eu disse, onde estão suas filhas e sua esposa? Porque você sabe que você continua existindo. Você não sabe disso? Você está falando comigo. Então você sabe que você continua existindo. Você não foi assassinado. O seu corpo foi liquidado, mas a sua vida nunca cessará. Então das suas filhas, da sua esposa também não cessará. Onde é que elas estão? Aí ele fez, sim. Onde é que elas estão? Vê a importância da mediúnica? O espírito está num plano de monoideísmo que é preciso um choque mediúnico para poder ter um diálogo despertar, gente. Vê a importância da reunião mediúnica. Eu vi naquele dia. Né? Puxa, como é importante. Porque às vezes a pessoa está aqui encarnada, você vem aqui e faz um atendimento fraterno. O espírito está numa zona de monoideia, preso à própria dor, ele não consegue canto nenhum. Aí você vê, aí abre aquela, ele vem, ele é chamado. Aí aquela criatura pergunta, e onde estão as minhas esposas?
Aí eu fui intuído para dizer, olhe para lá. Só olhe para lá. Quando ele olhou, ele viu elas. As 5. Imagina a cena. Você lembra do filme Gladiador? Quando ele morre, aí ele começa a ver a esposa com o filho no campo, né? De trigo, ele vai tocando assim, tocando aquela música de Enya, você chorando, feito condenado. Eu choro mesmo, até procurando Nemo eu choro. Propaganda de Coca-Cola de Natal com aqueles ursinhos choro. Então você veja, ele começa a ver a família do outro lado, ele entende ficar preso no ódio porque o amor continua. Sempre a ideia consoladora dessa doutrina, por maior que seja a dor da separação, ela jamais se compara à alegria do reencontro. Jamais. É uma certeza. E aí ele pensa, eu quero ir para lá. E calma, você tem que desfazer o negócio aqui, o cara está morrendo. Porque se você conseguir o seu intento de vingança, você fica preso num ciclo. Ele mata você, você mata ele. Ele mata você, você mata ele. E nenhum nem outro vai ser feliz. Aí ele fez, manda ele fazer os exames, que eu não vou mais atrapalhar, não. Ele atrapalhava o resultado dos exames. No primeiro exame, que olha só, o cara veio para os Estados Unidos, gastou $150 mil, até suspeita de febres das montanhas rochosas teve. Nada disso era. Sabe o que aconteceu? Ele levou uma queda, e uma das costelas fez isso, a última, mas não saiu nenhum exame. Toda vez que ele comia, assim, qualquer coisa, o estômago delatava e a costela, e era uma dor que ele não conseguia mais comer, ele estava morrendo, desfiando. Aí a primeira radiografia detectou, já tinha feito vários exames, aí ele foi lá, contar a história do homem. As sombras, elas nos tornam iguais. Essas tentações e esses que nós chamamos de obsessor, eles vêm para fazer assim. Eu te conheço. Não conta pra mim, não. Eu tinha que apontar para alguém que as duas caras vermelhas. Tô vendo. Não, mas ela já fica vermelha desde o centro, que eu vejo. Ela quer a foto. Eu tô quase na outra turma. Então é aquela coisa assim, você ainda não me convenceu. Lembra do Máscara de Ferro de Divaldo? Quase uma vida inteira perseguindo, até que o Divaldo pega a mãe dele nos braços, pai do cara. Não vai ser fazendo sopão que você vai convencer que você mudou, não. Alguém que você fez isso precisa de uma prova concreta de mudança. E essa prova concreta vem de uma aceitação. Porque você fingindo que é santo irrita mais ainda ele. Tanto que hoje, lá em casa, eu faço o evangelho chamando os obsessores. Primeiro porque eles já estão lá. Eu apenas oficializo o convite. Vocês não mais claro, né? Eu convido, vocês estão, mas eu convido para entrar. Não é como vampiro, né? Você tem que abrir a porta. Eu sei, eu sei que eu não convenci vocês ainda de que eu sou bom, porque na verdade eu estou tentando me convencer. Mas eu sei que vocês estão sofrendo mais do que eu, porque eu estou aqui. Eu tive a oportunidade de reencarnar, a misericórdia de Deus me alcançou, deve ter feito alguma coisinha legal, e ele disse, não, agora vá, agora você pode ir. Eu vou deixar você entrar na fila da reencarnação. Então vocês também podem. Quando vocês saírem dessa perseguição, vocês vão ter a oportunidade que eu estou tendo. Porque se o mal que vocês, de vez em quando, podem me fazer me desestrutura, eu sei que vocês estão nisso o tempo todo. Sabe aquela pessoa que... Imagina aquela pessoa que você não suporta conviver com ela, que é uma pessoa terrível, que você, ai meu Deus, lá vem fulano. Uma pessoa do trabalho, um parente, eu sei que todo mundo tem em casa essas pessoas. Que a gente recebe, coloca a vassoura de cabeça para baixo, né? Essa pessoa, só de ligar para você, tem gente que ligou para você e diz, alô, você já tá mal, pegou, puxa a energia negativa da pessoa assim. Aí você tem raiva dessa pessoa, você imagina assim, meu Deus, ela faz esse mal-estar quando ela chega perto de mim. E ela vive com ela o tempo todo. Então, o obsessor está em sofrimento contínuo. Ele provoca em nós sofrimentos temporários.
Acho que até, provavelmente, se você pensar nessa perspectiva, o centro é muito mais pronto para atender eles do que a nós. Nós somos, na verdade, a conexão para que eles cheguem para o socorro. Então, não são inimigos. Não são seres do mal. São irmãos que estão presos a um sentimento de ódio plenamente justificado na cabeça deles. E que, pela misericórdia de Deus, a encarnação nos apaga para que a gente possa tentar fazer diferente. As sombras, as deficiências, tudo isso que a gente tenta combater é para ser encarado como fazendo parte de nós. Quando Jung começa a desenvolver a teoria dele, teoria junguiana, ele vai perceber o seguinte, que o indivíduo começa a ficar planificado quando ele passa por um processo de individuação.